E hoje a gente vai falar, portanto, da Covid-19, das implicações que acontecem no cotidiano, e por isso mesmo eu convidei a professora Cíntia, que é bióloga, que conhece muito bem o tema, que trabalha justamente essa matéria, essa disciplina, que fala justamente da questão do vírus, etc., em sala de aula, e com certeza ela pode falar com muita propriedade para todos vocês, externalizar esse problema e conversar com vocês no sentido de dar conhecimento. E aí, nesse sentido, claro, não é só para redação, obviamente é para toda uma questão social, né? Você vai ter conhecimento aqui de ordem biológica, de ordem redacional, porque você vai aprender a utilizar esses elementos todos na redação também, mas não só. A ideia é você utilizar esses conhecimentos também para o seu cotidiano. Afinal de contas, a gente está vivendo um momento muito delicado em que está havendo uma disseminação muito grande também de fake news, e a gente acaba se deparando com uma situação em que a gente não consegue mais nem filtrar direito, né? O que é verdade e o que é mentira. Então, por isso mesmo, eu trouxe a professora Cíntia. Cíntia, você quer dar um parecer seu, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer? Então, né? Eu sou eu sou bióloga, professora de biologia, sou pedagoga também, mas não atuo na educação infantil, não tive essa experiência. E eu trabalho, minha paixão realmente é trabalhar a biologia, né? A introdução sobre a Covid mesmo, a gente já tinha dado, né, na semana anterior. Eu não sei se vocês querem que eu repita a introdução que eu dei. O que você acha, Ricardo? Pode ser, viu, Cíntia? É bom pro pessoal se informar. Às vezes é um pessoal que não entrou no anterior e tá vindo agora. Eu acho que é bacana. Tá. Se você puder fazer isso pra gente? Faço. Eu vou dar um resuminho aqui, porque às vezes quem já viu também vai, né? Mas, enfim, também é sempre bom falar, porque é muita informação, como você disse, que chega até a gente, que não é certa, né? Mas vamos lá. Então, gente, é o seguinte. A Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, né? O novo coronavírus, ele tem um nome reconhecido mundialmente, né? Porque não é todo mundo que chama ele de novo coronavírus. O novo coronavírus, ele chama SARS-CoV-2, tá? Esse 2 é porque ele é o segundo na linhagem dos coronavírus que causam uma reação inflamatória, né? Aguda nos pulmões. O primeiro coronavírus que deu, né, esse tipo de reação no corpo humano, ele aconteceu anteriormente, por isso que ele seria o 1, né, dando essa síndrome respiratória aguda, que é o SARS, a parte do SARS dele, e COVID de corona mesmo, né, do coronavírus, e o 2, então, que ele seria o segundo nessa linhagem, né? A COVID é o termo em inglês, né, que a gente deu aí que a gente usa a contração, né, do termo, que seria coronavirus disease. Então, a doença do coronavírus, e 19 por causa do ano que ela surgiu, que foi no final do ano passado, 2019, certo? E aí um monte de gente perguntava, né? Ele não é o 19º vírus da linhagem, tá? Ele é o segundo vírus que leva a essa síndrome respiratória aguda, né? Que prejudica o funcionamento dos pulmões. E ele é o 7º vírus na linhagem total que nós conhecemos de coronavírus, né? Então, a gente tem aí esses 7 coronavírus, apenas 3 que podem infectar os seres humanos, né? Então, esse novo coronavírus seria o terceiro que infecta os seres humanos. O primeiro que a gente teve foi o causador da SARS, aí o segundo da MERS, que foi uma síndrome que deu no Oriente Médio, por isso que se chama MERS, e agora, né, o SARS-CoV-2, que seria esse novo coronavírus. Então, não sei se deu para entender. O 19 não tem nada a ver com isso, são 7 coronavírus no total, 3 que infectam os seres humanos, e o 2 aí é porque ele é o segundo que dá uma mesma espécie aí de síndrome respiratória, um mesmo tipo. Certo. Tá? Vamos começar com as perguntas então, Cíntia, pode ser? A questão é, o que me incomoda, né, o que eu estou vendo muito na mídia, esses dados eles são reais ou não, no final das contas? Era o que a gente estava conversando na semana passada, né? Esses dados, não é que eles não são reais, eles são oficiais.
né? Então, são dados oficiais e que a gente está conseguindo alcançar com os meios que nós temos hoje para fazer diagnóstico. Então, uma coisa que em todos os hospitais a gente escuta a equipe, né, médica, de enfermagem, de fisioterapia, reclamando, é que não tem insumo para tratar os doentes. Então, você imagina teste, tá? Sim. Então, a gente está com muito problema em testes, de fazer testagens. Aí, esses dados, é lógico, eles ficam ultrapassados o tempo inteiro, porque a gente tem muito mais casos do que a gente consegue diagnosticar. Sim. Né? Então, fazendo uma pesquisa, a gente também não tem esses dados oficialmente, tá? Mas, mesmo porque nós estamos com um problema de juntar os dados de todos os estados brasileiros. Então, a mídia, né, ela tá tendo que pegar os dados individualmente de cada estado, somar, né, de forma autônoma isso daí, para poder passar para a gente. Porque nós não estamos tendo uma divulgação nacional pelo Ministério da Saúde oficial. Então, esses dados, eles estão todos somados a partir dos responsáveis pela saúde de cada estado que nós temos. Certo. Tá? E, então, esses dados que a gente tem, eles são os oficiais. Se a gente for... Uma pesquisa que nós estávamos fazendo aqui na semana passada, né? Para que a gente pudesse realmente chegar a um número um pouco mais real disso daí. Então, em relação ao número aí de mortes, se a gente pegar a alta que a gente teve em registros de cartório por mortes relacionadas à síndrome respiratória e que não foram diagnosticadas como Covid, a gente teve uma alta, né, aí, de 7 vezes o normal. Bastante. Bastante. Então, se a gente fosse considerar que esse número, né, aí, então hoje nós temos, vamos arredondar para 20 mil mortes para ficar mais fácil. Pode ser. Né? Vezes 7, na verdade, seriam 140 mil. É assustador esse número. É um número assustador, podendo ser bem maior. Né? Então, é uma estimativa baixa aí. Então, a gente está assustado com 20 mil, né? E uma coisa que eu estava vendo no jornal hoje, na hora do almoço, e aí me deu, assim... Eu não sei se todo mundo que está aqui acompanhando a gente lembra do estardalhaço que foi na Espanha. Porque eles tiveram o colapso do seu... Sistema de saúde. Do sistema de saúde, né? Com mortes em casa, que é o que a gente mais teme, né? Porque a partir do momento que as pessoas começam a morrer em casa, a gente precisa de encaminhar esse corpo para o IML, né? A gente precisa depois encaminhar esse corpo para uma funerária. E aí todo esse processo é muito burocrático, né? A família tem que acabar arcando, porque você vai deixar o corpo lá dentro, que é o que estava acontecendo, né? Em outros países. Eles tiveram... E aí a gente fica lembrando, né, do tanto que a gente ficou assustado com o número de mortes que eles tiveram. E o número de mortes deles até agora é de 27 mil. E a gente ficava abismado, a gente falava, meu Deus do céu, quanta gente morrendo, tudo entrando em colapso. Gente, a gente já tá nos 20 mil. Sim. Semana que vem a gente bate a Itália e se a gente não tomar muito cuidado, a gente já vai ultrapassar os Estados Unidos. Tipo, então, recentemente a gente ultrapassou a casa dos 1.000 recentemente. Quer dizer, de ontem para hoje não. Eu acho que os dados mostraram que foram 800 e poucos 888, mortos, mas a gente tem um problema na contabilização desses dados, que é o que acontece nos finais de semana. Né? Então, ontem foi decretado feriado. Certo. Em algumas cidades, né? Então, a gente tem dificuldade de contabilizar esse número, porque existiam muitas pessoas que não estavam trabalhando. Então, pode ser que esse dado esteja um pouco
Desatualizado. Defasado, desatualizado, Entendi. Uhum. Tá? Então pode Assustador acontecer mesmo. isso daí. Isso. E em relação ao número de... Contaminados? Em Fala. relação... na verdade, aí, em relação ao número de contaminados, que a gente tem aí cerca de 300 mil hoje, né, mais ou menos. Isso. As minhas anotações, eu tô comparando com semana passada. É bem triste, na verdade, a comparação. Porque a anotação que eu tinha de quinta-feira passada era de 196 mil. Nossa. E aí agora a gente tá... É um aumento absurdo isso aí, né? Eu não tinha ideia, quer dizer, na verdade a gente tinha feito as mesmas anotações, só que eu não me recordava dos dados exatos. É um absurdo. Então, de uma semana para outra foram 100 mil casos. É muita coisa mesmo. Muita coisa, né? Bastante coisa. E isso também está provavelmente subnotificado, né? E também o que a gente já estava falando, provavelmente esse número é 14 vezes maior. É muita gente, então. É bastante gente. Eu estava gente. observando que, dependendo da do país, a taxa de mortalidade, também de letalidade, ele muda bastante. No Brasil tem figurado em torno de 6%. Quer dizer, é muita coisa. Em algumas, claro que depende muito da região, né? O Brasil tem proporções gigantescas, então cada estado faz a estimativa, cada município também pode fazer o levantamento da estimativa, mas a nossa estimativa é relativamente alta. Bem alta. E existe até um discurso que eu andei escutando bastante aí de alguma parte da população, que é o seguinte, que a letalidade é baixa, então tudo bem. Mas, gente, estamos falando de vidas humanas. Então, a gente tem que ter uma cautela que a gente não pode simplesmente reduzir vidas humanas a dados percentuais unicamente. Né? Exatamente. Quando a gente fica falando de números, a gente tenta projetar isso letalidade alta. É uma letalidade alta, porque eu acho. O problema, eu vejo assim, o problema não é a letalidade nesse momento. É perto de outras doenças, ok, é uma letalidade baixa. Mas o número de pessoas que está se contaminando é muito alta. Então, consequentemente, quantas pessoas estão... a gente está falando de 6% de quanto? É um número gigantesco. Muitos milhões de muitos milhões de brasileiros, né? E uma coisa que você falou, né, que os nossos números estão muito altos. Ontem, nós estávamos aqui vendo uma entrevista de alguns especialistas da USP e o médico que deu a entrevista, né, ele é médico e advogado e ele trabalha com saúde pública. E aí ele estava comparando os índices de transmissão. Isso quando a doença começou lá na China, né? Que a gente viu que ali a epidemia ela começou. E quando a gente está falando de uma epidemia, é um aumento muito rápido no número de casos, né? A gente tinha um índice de transmissão de 2 a 3 pessoas. Na verdade, ela ficava em 2,5, assim, né? Então, a gente falava que cada pessoa que se contamina em média outras 2,5 pessoas. Então, fica entre 2 e 3 pessoas. Aqui no Brasil, esse índice, ele já é de 3 a 4. Então, a gente contamina mais pessoas quando estamos contaminados. Então, a gente já passa para mais gente. Isso a gente pode projetar também a forma como a gente vive, né? Então, o que era o nosso medo quando a doença ela chegou, né? Porque ela chegou sendo transportada por uma classe alta, né? Por pessoas ricas. Sim. Que acabaram transportando... Voltando da Itália. Isso, da viagem Europa. Em avião, é isso mesmo. Isso. E aí, o nosso medo era quando esse vírus ele chegasse nas comunidades. Sim. Onde existem muitas pessoas vivendo próximas, né? E isso já chegou. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, tudo que a gente temia, a gente não conseguiu barrar nada. Sim. Né? E ela tá acontecendo, tá correndo solta aí. E uma coisa que a gente precisa fazer
para controlar, então, uma das únicas formas que nós temos até agora é o isolamento social. Mas é difícil você falar em isolamento social numa pessoa que vive numa comunidade onde a gente tem muitas pessoas vivendo junto, né? E de é uma forma casa de um informal ou dois também, né? cômodos. Né? De maneira muito informal, isso é verdade. É. E, Cíntia, vou dar andamento aqui a algumas outras Vai lá. perguntas que nos surgiram, tá? Assim, existem testes, você falou desses testes, certo? Que pouco percentual da população brasileira está sendo testada. Mas nós tivemos anúncios após anúncios do Ministério da Saúde com vários comprometimentos de trazer muitos testes para tentar aplicar massivamente esses testes na população brasileira. Isso. E como funcionam esses testes? Porque eu ouvi falar de teste rápido e um teste um pouco mais preciso. Tem diferenças. Pode falar pra gente? Posso. Quando a gente fala em testar a população em massa, na maior parte das vezes a gente fala de teste rápido. Né? Só que a gente está tendo dificuldade em fazer a importação desses testes. Né? Então, todo mundo está brigando por esses testes. Sim. E nós estamos com uma dificuldade política e tudo mais aí, bastante, de fazer a importação desses testes. E nós temos um problema maior, que na verdade eles têm baixa confiabilidade. E uma coisa ruim disso tudo é que, como nós estamos com dificuldade de fazer essa compra, a seleção das empresas que estão produzindo esses testes está sendo pouco criteriosa. Então, nós temos muitas empresas que nunca trabalharam com esse tipo de teste, com esse tipo de produto, e elas estão fabricando para vender para a gente agora. Então, a confiabilidade desses testes está muito baixa. Né? Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi bem mais criterioso na hora de permitir com que as empresas começassem a produzir esses testes aí. Então, a gente teve uma seleção de empresas que já tinham histórico de produção desse tipo de teste, né? E que são empresas que a gente pode considerar confiáveis na produção deles. Então, pra gente aqui tá complicado de várias formas. Porque quando a gente produz, não tem confiabilidade. Um teste rápido desse tipo já não é tão confiável, porque o problema dele são falsos negativos. Tá? É difícil um teste quando a gente faz uma reação química, né? É mais difícil ele dar falso positivo do que falso negativo. É por isso que quando a gente está... vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o coronavírus, mas que a gente entra mais em contato, né? Quando a gente faz teste de gravidez, é interessante que se você realmente tá com a menstruação atrasada, tudo, você não vai fazer um teste, você tá preocupada lá, né? Aí você faz um teste, dá negativo, e você fala, maravilha, não é nada, entendeu? Quem sabe, você vai fazer outro. Né? Quando dá negativo, o falso negativo, ele é mais provável do que o falso positivo. Porque se a reação química ali no teste acontece, é porque ele detectou alguma coisa. Agora, se a reação ela não é mostrada, pode ser que o teste não esteja funcionando. Esse que é o problema. Né? Então pode ser que ele simplesmente deu negativo, ou pode ser que a reação não aconteceu por um erro no teste. Então, isso que a gente fala de confiabilidade. Eu tenho que ter testes confiáveis, onde a produção dele foi controlada, a comercialização dele foi controlada, a matéria-prima que eu uso para produzi-lo é confiável. Para a hora que ele dá negativo ali, eu sei que ele funcionou. A reação não aconteceu porque realmente o anticorpo não está ali. Tá? Caramba, que é o que a gente testa no caso da Covid, né? No caso do teste de gravidez, a gente testa um hormônio, que é o HCG, né? Sim. No teste do Covid, nesse teste rápido do Covid, que funciona da mesma forma que aquelas faixinhas assim e tal, né? Então, se a reação química acontece, surge mais uma faixinha. Se a reação química não acontece, fica em branco ali e o teste deu negativo, né? Quando a gente faz, então, esses testes, nós estamos trabalhando com presença de anticorpos, tá? Então, outro problema desses testes que tá todo mundo falando. Esses testes não tem como eu fazer, é só mesmo para diagnosticar o nível de contaminação da população. Por quê? Quando eu tenho anticorpos o suficiente na minha corrente sanguínea para que eu possa fazer um teste desse e ele dá positivo, eu preciso de no mínimo 1 semana de infecção, que é o tempo
normal que o nosso sistema imunológico precisa quando a gente tem uma resposta imunológica que a gente chama de primária, que é a primeira vez que eu entro em contato com algum antígeno, né, novo, que meu corpo nunca entrou em contato. Então, quando eu tenho essa resposta primária, eu tenho, no caso, o meu teste deu negativo para IgM e o IgG não reage. Então, é porque provavelmente você não tem nada, tá? Porque o que acontece? O IgM, ele é um anticorpo que a gente chama de precoce. Então, ele é um dos primeiros anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunológico. E aí, depois, o IgG é produzido tardiamente, que é um dos testes que a gente pode fazer aí, tá? Então, a gente detecta esses anticorpos do tipo IgG, que é a imunoglobulina do tipo G, tá? Então, eu preciso desse tempo de 7 dias infectado para poder dar positivo num teste rápido desse. Então, não adianta eu querer fazer teste rápido para controle da doença. Porque 7 dias que eu estou infectado ali são 7 dias que eu estou contaminando todo mundo. E não sei. Entendeu? Nossa, que então, coisa. esses testes rápidos, eles são para eu saber o nível de contaminação da minha população. E aí pode me ajudar, né? Se esse nível for muito alto, na instituição de um lockdown, de um isolamento social, para o governo conseguir decidir o que ele faz. Mas não é uma forma de controle imediato da doença. Tá? Então, esse é o teste rápido. Tem outro teste também, né? Que você havia comentado, Sim. não tem? Isso, que é mais preciso. Isso, é o teste mais preciso. Por que ele é mais preciso? Porque ele não vai diagnosticar o anticorpo produzido pelo seu sistema imunológico. Ele vai diagnosticar o próprio vírus. A gente faz o diagnóstico do material genético do vírus circulante na sua corrente sanguínea. E aí eu já posso fazer a partir do 3º dia de contaminação viral. Tá? Mas então, mesmo assim existe o risco de contaminar outras pessoas, não existe? Ou não? Porque existe. tem 3 dias já dá para passar para alguém? Existe, dá. Tá? Mas o que acontece aí? Nesses primeiros 3 dias, a minha carga viral ela tá aumentando, porque o vírus ele tá conseguindo se reproduzir. E dentro desses 3 dias, como o meu sistema imunológico leva até 7 dias para produzir uma quantidade bem grande de anticorpos, enquanto isso ele consegue se reproduzir, porque o meu corpo ainda não consegue barrar. É cedo ainda, para que ele tenha armas o suficiente para barrar a reprodução desse vírus. Certo. Então, até o 3º dia, a gente tem um aumento. Eu tenho um risco de infecção, de contaminar para outras pessoas. E é por isso que o tempo todo a gente agora está recomendando o uso de máscara, né? Da esterilização das mãos, com álcool em gel e tal. Para que caso a gente esteja contaminado, porque muitas pessoas podem estar contaminadas e com certeza estão e não estão sabendo, né? Então eu vou sair de máscara para me proteger, mas principalmente para proteger as outras pessoas da minha secreção nasal, né? Da minha secreção respiratória, da minha saliva. Tá? Certo, entendi. Eu vou observar algumas perguntas aqui, vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que a gente pode ajudar aqui, tá? Que as pessoas estão falando sobre a vacina contra o coronavírus. Essa semana a mídia bateu bastante em cima também. Sim. Então, nessa semana a gente também teve uma notícia muito boa, né? Que foi testes promissores que uma empresa norte-americana está fazendo em relação à vacina do coronavírus. Então, se tudo der certo, esses testes, eles têm várias etapas e eles demoram muito para acontecer, né? E se tudo der certo, até o começo do ano que vem, nós teremos uma vacina. Isso se tudo der certo, né? E aí, você fala, nossa, que rápido, até o começo do ano que vem. Gente, isso é muito rápido, tá? Uma vacina não sai de um dia para o outro. E até a médica ontem lá, a pesquisadora da USP, ela estava falando disso também. E ela falou muito bem, porque é o seguinte, por que uma vacina demora tanto para sair? Por que a gente tem que ter tanta certeza? Sai vacinando o povo aí e depois a gente vê se deu certo, né? Primeiro, gente, que envolve um gasto financeiro extremamente alto. Uma produção, não são dezenas, não são centenas, não são milhares e não são milhões de vacinas que nós vamos produzir. Nós vamos produzir lotes de bilhões. A nossa intenção é vacinar
a população mundial, porque isso daí se espalhou para tudo quanto é lugar. Então a gente tem que produzir muito, então envolve um esforço financeiro muito grande. E outra coisa que as pessoas não param para pensar e é uma coisa muito importante. Quando nós estamos falando de vacina, gente, quando a gente ensina a vacina lá na sala para os alunos, o que a gente trata? A gente trata que a vacina é uma forma de prevenção. Então, 99% dos casos, a vacina ela é utilizada para prevenir que alguém fique doente. Uhum. Então, você vai aplicar a vacina em uma pessoa que ela é saudável. Como que eu vou correr o risco de aplicar uma vacina numa pessoa saudável para ela ficar doente? Então, eu tenho que ter certeza que essa vacina funciona. Tá? Eu tenho que ver como que ela vai ser produzida, porque muitas vezes uma vacina ela é produzida com um antígeno atenuado. Tá? Então, o que ele é atenuado? Ele fica inativo, mas ele não está completamente morto. Tá? Existem várias formas, eu posso falar algumas formas de produzir essas vacinas, que eu tenho uma listinha simples, mas dá pra gente falar de algumas formas da produção dela. Mas então, não tem como eu aplicar um medicamento, uma substância química em uma população que eu não sei como que a população ela vai reagir a ela. Então, eu preciso ter muita certeza de que isso funciona para que eu não sobrecarregue mais ainda o sistema de saúde, porque a pessoa pode passar mal por causa de um medicamento, pode passar mal por causa da vacina, e não necessariamente com a doença, mas com alguma reação alérgica, com alguma reação adversa, algum efeito adverso que esse medicamento pode causar. Deu para entender? Então, eu tenho que ter muitos testes, não? Muitos testes. Em média, uma vacina, ela demora de 5 a 10 anos para sair. Caramba, isso é tempo demais. A população não conseguiria esperar tanto tempo para uma vacina, por exemplo. Se essa vacina sair no começo do ano que vem, ela vai sair em pouco mais de um ano. E tá todo mundo falando em recorde. Nunca se teve uma vacina com extrema rapidez. Tá? Então a gente está tendo uma corrida em relação a essa vacina, mas nunca teve uma vacina que saiu tão rápido. As outras providências possíveis antes de ficar a uma vacina que pode ser ineficaz. Então a gente vai estar voltando esforços para uma coisa que não vai adiantar, sendo que a gente não tem tempo para perder, né? Ou que vai deixar a população doente. E eu não estou falando doente com o coronavírus. Estou falando doente por reações que eu posso ter ao inocular uma substância no corpo de alguém, no organismo de alguém. Cíntia, eu vou abrir aqui para uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui, tá? O meu teste deu negativo para IgG e IgM. Porém, do policial que trabalha comigo, deu IgM negativo e IgG positivo. Ele pode transmitir para uma outra pessoa, é isso que ele está escrito no resto da pergunta. Ele pode transmitir, poderá transmitir? Então, aí eu preciso saber, a gente precisa saber há quanto tempo isso aconteceu. Se ele já está com o IgG, né, ele tem aí uma infecção há mais tempo, tá? Porque o IgG ele vai aparecer com um pouco mais de tempo de infecção. De contaminação? Que a gente fala de anticorpos tardios, certo? Então, o que ele precisa fazer é, depois do desaparecimento dos sintomas, controlar essa dosagem de anticorpos para ver como que o corpo dele ainda está reagindo em relação a isso e depois fazer um isolamento social de acordo com instruções médicas. Né? Então, esse rapaz precisa ser afastado, né? Precisa estar em isolamento. Precisa, ele não pode estar trabalhando, certo? É que assim, eu não sei há quanto tempo que isso está acontecendo. Sim. Porque ele vai ficar com esses índices de IgG aí por um tempo. Tá? Então, entendi. Os anticorpos, eles ficam circulantes por um tempo. Então, a gente tem que ver há quanto tempo ele parou de ter os sintomas, né? Para saber aí, mais ou menos, ele vai ter que ficar afastado mais uns 14 a 20 dias aí, para depois poder voltar a trabalhar, sendo que nós não sabemos ainda se ele está imune. Então, ele não pode voltar a trabalhar como se ele estivesse imune, certo? Então, a gente não tem certeza ainda se uma pessoa que já pegou, né, ela está imune ao vírus. Uma outra coisa que nós estávamos pesquisando aqui, nós chegamos, foi que muito provavelmente a pessoa fica imune, mas nenhum especialista consegue afirmar isso hoje, tá? Quanto mais a gente conversando aqui. Mas nenhum médico, nenhum infectologista
fala hoje em imunidade. No sim. começo, quando a gente chegou a ter 1 milhão de casos, 100 pessoas tiveram casos de reinfecção. Então é um índice bem baixo, que Sim. pode ter sido aí problemas no próprio sistema imunológico dessas pessoas, e não de uma forma generalizada, todo mundo vai voltar vai ter uma reinfecção, né? Mas a gente não sabe de imunidade, então, por enquanto... Bacana. Bom saber. A empresa então, que criar a vacina vai lucrar muito. Esse policial aí, ele já pode ter se curado, na verdade, e Isso! ele tá com um índice de anticorpos De alto. anticorpos Tá? alto, tá? Então, porque se a quantidade de IgM dele deu baixa, na verdade ele não detectou, quer dizer que realmente esses anticorpos que aparecem por primeiro já estão em níveis muito baixos e ele já tá numa fase mais tardia da infecção, entendeu? Cíntia, a Ellen mandou um comentário aqui e falou que ele trabalha comigo na viatura e não está afastado. Nossa, Ellen, Então você tem que tomar cuidado, tem, né? Os dois exatamente. usarem máscara. Se vocês trabalham fazendo ronda na mesma viatura, um andar no banco da frente e o outro andar no banco de trás, né? Então, por exemplo, não revezar a direção, só um dirige, para que vocês não fiquem entrando em contato em superfícies que possam estar contaminadas, né? Tanto para ele em relação a você e de você em relação para ele, porque a gente tem que considerar hoje que todo mundo é potencialmente um transmissor. Cíntia, tem uma pergunta da Mari aqui. Cíntia, você tem alguma informação sobre tropismo do coronavírus por células adiposas? Sobre ser... Grave para obesos. Não. O que eu tenho né? Então, tropismo é atração, né? Então, tropismo por células adiposas seria uma atração pelas células adiposas para que eles se multipliquem nas células adiposas. Eu acho que é isso que ela quis dizer, é isso que eu entendi. Quer dizer, o Covid, ele se sente atraído... Se o Covid ele se multiplica, se ele se multiplica no interior de células adiposas. Ficou mais claro para mim. Tá? Eu nunca ouvi falar disso. Qual é o problema que nós temos em relação aos obesos, né? Por quem tem obesidade. Eu vou falar assim... o que está mais claro para todo mundo, né? O obeso, ele já tem uma tendência a desenvolver problemas cardíacos, né? Então, hipertensão arterial, por esse coração ter que fazer um esforço maior para mandar sangue para o corpo todo, né? Quando a gente tem o tipo de gordura de tecido adiposo que se desenvolve no corpo de um obeso, essa gordura recebe muita irrigação sanguínea. Essas células adiposas recebem irrigação sanguínea e eu tenho um aumento da superfície que o coração precisa enviar esse sangue. Então ele vai trabalhar com uma maior dificuldade, sendo assim ele vai ter um aumento da pressão arterial. Porque ele tem que bombear esse sangue com mais força para que ele chegue em todas as extremidades, incluindo, né, aí, o tecido adiposo sobressalente que essa pessoa tem, certo? Além disso, eles também são eles desenvolvem mais facilmente diabetes. Então, a maior parte dos obesos, né, tem diabetes relacionado. E uma coisa que nós sabemos é que quem tem diabetes e doenças cardíacas tem mais chance de ter o coronavírus se multiplicando nas células do sistema respiratório. E hoje a gente sabe que não só as células do sistema respiratório têm problema com o coronavírus. Eu tenho problema cardíaco, eu tenho problema renal, eu tenho problema no sistema nervoso que são causados pelo desenvolvimento do coronavírus. Então, se a gente for falar só do sistema respiratório, que é o problema inicial que ele dá na maior parte das vezes, essas células do sistema respiratório, elas são mais atacadas porque o vírus consegue entrar nelas para se multiplicar. Então, todo vírus, ele precisa entrar numa célula para conseguir se reproduzir. E cada vírus tem uma especificidade de célula que deixa ele entrar, que acaba deixando ele entrar para ele se multiplicar. E no caso do coronavírus, são as células do epitélio respiratório. Essas células do epitélio respiratório deixam o vírus entrar porque elas têm uma fechadura, que é um reconhecedor de membrana, que é aberto pelo coronavírus, uma espécie de chave que o coronavírus tem, uma proteína que ele tem, que se chama spike,
e que consegue abrir essa fechadura que se chama angiotensina 2 das nossas células respiratórias. E quem tem diabetes e problema cardíaco expressa mais o gene da angiotensina 2. Isso quer dizer o quê? As pessoas que têm diabetes e problemas cardíacos têm mais fechaduras nas células do sistema respiratório que o vírus consegue abrir. Então, ele se contamina mais facilmente, mais rapidamente e desenvolve quadros graves mais facilmente. Então, uma pessoa que tem obesidade e tem predisposição a ter problemas cardíacos e diabetes, ela tem maiores complicações com o coronavírus. Deu para entender? Bacana. Deu sim. Eu entendi perfeitamente. Na China, há uma nova onda de coronavírus. É possível mutação desse vírus? Procede? Sim. Tá? É possível. E quanto mais rápido ele contaminar as pessoas, mais facilmente a gente vai desenvolver aí um vírus mutado que seja, por seleção natural, mais agressivo, né? Porque esse vírus a gente já sabe que ele muta facilmente. E a quantidade de gente que ele está atingindo, você imagina que em cada célula que ele se reproduz, ele pode gerar centenas de novos vírus, tá? Então, cada célula nossa que abriga um vírus para reprodução gera centenas de novos vírus. Quer dizer que são centenas de cópias. Existem aí hoje, então, 5 milhões de pessoas contaminadas no planeta. São 5 milhões de pessoas em cada uma das suas células, liberando centenas de vírus novos que estão se multiplicando rapidamente. Então, a chance de eu ter mutações nesse material genético, erros nesse material genético, conforme o vírus vai se reproduzindo, vai aumentando. A nossa sorte é que, por causa da seleção natural, a maior parte das mutações, elas são descartáveis. Elas funcionam, na verdade, prejudicando o andamento da evolução. Vamos colocar aí, ela causa uma seleção natural negativa, a maior parte das mutações. Só que quanto mais ele se reproduzir, quanto mais mutações acontecerem, aumentam as chances dessa seleção natural ser positiva para ele, né? Então, Quer sim. dizer, é muito rápido, né? Falar de... Já tá falando Muito de mutação. rápido. E aí você imagina que vacinas são altamente específicas, né? Então, quanto mais a gente deixar a população levar esse vírus adiante, mais ele vai se reproduzir, maiores são as chances dele mutar. E aí essa vacina que está sendo desenvolvida, que a gente está penando para desenvolver em um prazo mega master blaster rápido, que é 1 ano e meio, já não vai servir para mais nada. Então, isso é o meu medo. Também é o medo de muita gente, por isso o isolamento, né? Que é uma das medidas. É a única Cíntia, coisa. Mais do que nunca, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria fazer alguns apontamentos que são importantes. Todo esse conhecimento que a Cíntia passou pra gente vai ser exigido em algum momento. Então, ela deu uma recomendação, ela trouxe informações técnicas, teóricas que comprovam que mais do que nunca isolamento é importante. Se for possível, fique em casa, isso é muito importante. Mas além de tudo isso, você tem informações aí da área da biologia que podem ser levados também para a sua composição redacional. Dá muito repertório, dá muito conhecimento, parecer técnico e exibe que você tem realmente um conhecimento de mundo que vai fazer com que o seu texto tenha criticidade, conteúdo. Isso é muito importante. Isso. E é isso que a nossa empresa, a Corrija-me, assim como toda essa parceria solidária, que é uma força que a gente está fazendo, né? No final das contas, a gente entende toda a situação que os nossos alunos estão vivendo. Então, tudo isso é para vocês também. Independente aqui falarmos de empresa, falarmos de um trabalho que a gente faz constantemente na Corrija-me, a gente também tem esse caráter que é importante de levar conhecimento a todos vocês, tá? Galera, para encerrar então, eu quero fazer o convite a todos vocês, né, de conhecer a nossa plataforma. Qualquer coisa, entra lá no link da bio, que vocês vão ter acesso ao Telegram, ao podcast, ao YouTube, todo tipo de informação que vai enriquecer com certeza a vida de vocês também. Mais do que nunca convidados para explorar a nossa plataforma, explorar o conhecimento que a gente tem à disposição para vocês. Meu muito obrigado a todos vocês que puderam participar. Cíntia, quero pedir para você dar um tchauzinho pessoal, dar um agradecimento pessoal também. Gente, obrigada aí por terem participado com a gente. Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma live aí com o Ricardo, que a gente queria ainda falar, né, sobre a liberação da cloroquina, sobre outros assuntos que estão causando dúvida na gente aí, né? Muito obrigado por tudo. Ixi, deu uma travadinha ali, mas tranquilo.
estamos encerrando aqui, tá? E, cara, mais do que nunca, é muito importante esse conhecimento todo que a gente está tentando levar a vocês. Então, espero que vocês tenham apreciado bastante. Teve uma participação muito boa, expressiva, e convido vocês para participar da nossa live. A gente vai estar postando durante a semana as nossas próximas lives, os nossos próximos conteúdos, tá? Valeu, galera. Aquele abraço, então, tá? Valeu, Cíntia. Muito obrigado. Beijão.